Glória a Deus. Dê um abraço nessa pessoa do seu lado e diga: Jesus te ama e eu também. Que bom que você veio. Aleluia. Louvado seja Deus. Podem sentar, amados. Obrigado, louvor. Maravilhoso. Louvado seja Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Quantos estão felizes de estarem na casa de Deus? É sempre bom estar na casa do Senhor, amém, amados? Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 55, no verso de número 5. Hoje eu vou falar sobre o que a oração pode fazer. Nós estamos vivendo dias cruciais na terra, todos vocês sabem disso. A importância de tomarmos o posicionamento pela única coisa pela qual nós podemos mudar tempos e estações. Depois da queda de Adão, a oração se torna mais do que só uma comunhão com Deus. No Éden, a oração era um relacionamento completo e íntimo com Deus, porque Adão não precisava pedir por nada, porque estava suprido de tudo. Adão não tinha falta de nada. Tudo que ele precisava estava disponível para ele. Mas quando ele desobedece a Deus e entrega o domínio para Satanás, ele cai da posição de rei, governador, e ele passa a ser escravo. Ou, em outra mão, ele passa a ser necessitado. Então, Adão precisava prosperar agora. Adão precisava de provisão. Adão precisava de comida. Adão precisava de coisas. E o reino que Deus deu a ele, ele entrega para Satanás. E aí Satanás se torna o Deus desse século, Deus desse mundo. E entendendo as leis espirituais, que Deus tinha feito o homem de maneira espiritual, mas tinha feito um corpo físico para ele. Então o homem, ele opera nos dois mundos. Ele opera no mundo espiritual por ser um espírito, e ele opera no mundo natural por ter um corpo físico. Deus, por ser espírito, só pode entrar na terra de maneira legal. E é por isso que lá na frente, o verbo se fez carne e habita dentre nós. Veja que ele teve que se fazer carne para poder estar entre nós. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de homem, para que nós pudéssemos ser salvos, libertos, curados e transformados. Então, Adão perde a presença de Deus, Adão perde o acesso a Deus, Adão perde a vida de Deus, Adão perde todo o poder e toda a autoridade que Deus tinha dado a ele, Adão perde toda a riqueza que Deus tinha dado a ele, e não somente isso, toda a humanidade fica escrava agora de Satanás. Satanás passa a ser o Deus desse século. Deus nunca colocou ele lá. O homem entregou. Veja que quando ele vai tentar Jesus, ele disse: olha, todo o poder e autoridade desse reino me foi dado. Não foi dado por Deus. Foi dado ou entregue através de Adão. Adão entregou. Nós sabemos que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Ele sabia o que estava fazendo. Por isso que ele comete alta traição contra Deus. Ele entrega na mão de Satanás tudo que Deus deu de graça para ele. E agora o homem tem que trabalhar, tem que pagar para poder restaurar aquilo que foi de graça. E aí a única maneira de Deus intervir, porque Satanás agora é o Deus desse século, e para Deus entrar legal na terra, o único mecanismo que pode dar acesso a Deus entrar legal na terra se chama a oração. A oração abre uma porta para Deus intervir na terra em todo o tempo. É através da oração que tudo que Deus vai fazer na terra, a oração antecede aquilo. Jesus é resultado de oração. A libertação do povo do Egito é resultado de oração. A vinda de Moisés é resultado de oração. A vinda de Jesus na terra, resultado de oração. Jesus entendeu tanta importância de oração, que ele foi um dos que mais orou e mais incentivou a oração. Jesus orou de tal maneira que os discípulos nunca pediram: nos ensina a pregar, nos ensina a expulsar demônio,
nos ensine a ensinar a palavra. Os discípulos perceberam que a vida de oração de Jesus influenciava nos resultados, na pregação, na libertação e em tudo que Jesus ia fazer. E o resultado é, os discípulos olham para Jesus e dizem, nos ensine a orar. Eu percebo que tudo que acontece na sua vida é resultado de oração. E Jesus ensinou para eles o Pai Nosso. E aí a Bíblia fala que em todo tempo Jesus estava orando. Antes da cruzada ele orava, depois da cruzada ele orava, logo cedo ele orava, ele se retirava para orar, ele ensinou os discípulos a orar, ele incentiva os discípulos a orar, e quando ele vai aos céus, ele diz, olha, vai para Jerusalém e fica lá até que o Espírito Santo desça sobre vocês. E eles estavam orando, a Bíblia diz, no capítulo 1 de Atos, no verso de número 14, eles perseveraram em oração. E qual foi o resultado? No capítulo 2, todos foram cheios do Espírito. A oração foi a marca da igreja primitiva. A igreja primitiva entendeu que se ela orasse, o quadro seria revertido. Quando eles não oraram, a Bíblia diz que Herodes degolou Tiago ao fio da espada. E quando ele se animou com o resultado daquilo, em termos políticos, ele começou a prender os irmãos e ele prendeu Pedro. Aí a igreja entendeu a importância de orar. E no capítulo 12, quando Pedro foi preso, a igreja fazia incessante oração por ele a Deus. E sabe qual foi o resultado? Pedro estava dormindo, prestes a ir para um julgamento no dia seguinte. O anjo chega de lado de Pedro, toca nele, as cadeias caem, e a Bíblia diz 4 portas de ferro trancadas, com 4 grupos de soldados, e Pedro foi andando e as portas foram se abrindo por si só. Aleluia! O que é que a oração faz? Ela entra aonde o homem não pode entrar, ela faz o que o homem não pode fazer, e ela coloca Deus em ação. E é por isso que o culto de oração deve ser o mais lotado possível. E aí você vê porque tem tão pouca gente em oração, porque o diabo resiste às pessoas na oração, porque a oração produz resultado. E quando você ora que não vê resultado, você desanima. Você vai ver mais gente no domingo à noite do que na terça de oração. Você vai ver pessoas pedindo a Deus em tudo. E elas não sabem, porque você não pode pedir o que tem. E o ensino da palavra é para mostrar a você o que tem. Até para entender a palavra tem uma oração. E Paulo diz, eu oro para Deus iluminar os olhos do seu entendimento, para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos. Para qualquer coisa na palavra, a oração é o imã que puxa. E nós precisamos orar, mas foi nos ensinado mais a pedir para orar do que orarmos. A Bíblia diz que Elias orou e não choveu por 3 anos e 6 meses. Orou de novo e deu chuva. E a Bíblia declara, Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós e orou. Orou com fervor. Ele não orou, oh, Senhor, faz alguma coisinha aí. Ele orou com fervor. A Bíblia diz que ele se prostrou no lugar de oração e orou e disse, vai ver lá. E ele disse, não tem nada no céu. E ele orou de novo e disse, olha lá. E ele disse, não tem nada lá. Orou de novo, vai ver lá, não tem nada. Orou de novo. A Bíblia diz que ele orou com instância. Ele orou com determinação. Ele orou com ousadia. Você tem que orar até que se desconecte da terra e se conecte com os céus. Enquanto você está orando, preocupado com as coisas da terra, você ainda está no nível terreno. Essa pressão é diabólica para que você não rompa ela. Se você romper essa bolha, você vai entrar na dimensão onde tudo é possível. É maravilhoso entender que Jesus disse, minha casa será uma casa de pregação, será uma casa de libertação, será uma casa de ensino, será uma casa de oração. Porque todo o nosso relacionamento com Deus cai dentro de uma categoria que se chama oração. Então, todos os avivamentos que houve na terra, oração houve antes.
Deus desperta um povo, Deus desperta um homem, Deus desperta uma mulher. Alguém começa a orar, fica insatisfeito com a situação. John D. Lake, ele viu a família dele sendo devastada por um espírito de enfermidade e morte. 4 parentes dele tinham morrido, 4 irmãos dele já tinham morrido. A doença atacou o filho dele, atacou a mulher dele, e ele disse que parecia um trem do inferno devastando tudo, até que eu fiquei inconformado e comecei a orar. Esse é o problema, nós não oramos antes. Parece que nós esperamos a coisa ficar sem jeito nenhum para começar a orar. Nós deveríamos ter uma vida de oração. Nós não deveríamos usar a oração como último recurso. Se você orar antes de casar, não vai ter problemas que destrua seu casamento. Se você orar pelos filhos que vão nascer, o diabo não vai ter acesso a eles. Se você orar pela próxima compra, você não será enganado. Se você orar pela próxima situação que vai enfrentar na vida, Deus vai te livrar se for um laço do passarinheiro. Os problemas virão para nós, mas debaixo de uma vida de oração, eles serão dissipados. Então, olha, anote aí, primeiro lugar, diga, primeiro lugar. Nada acontece na terra sem que alguém ore. Por que, apóstolo? Porque a Bíblia diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. A terra pertence a você. A terra pertence a mim. E como Deus não entra ilegal, você tem que orar para Deus entrar. Não é à toa que Jesus disse, ore para ser feito na terra, como é no céu. Então se você não orar, está na mão de Deus. Pega o teu terreno e entrega na mão de Deus para ver o que é que vai acontecer. Mata e capim vai crescer em abundância. Porque a terra é sua. Quem tem que cuidar é você. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, senão ela esfria. Você tem que cuidar de sua família em oração, senão o diabo destrói ela. Você não tem que esperar que ninguém ore por você. Se você começar a orar, Deus vai levantar pessoas para orar por você. Nós ficamos esperando que alguém ore. Estamos esperando pedir para alguém ungido ou poderoso. Ninguém é mais ungido do que você. Por quê, apóstolo? Porque ninguém tem um Espírito Santo melhor do que o teu. Não tem um Espírito Santo VIP, nem o de prata, nem bronze. Só tem um Espírito Santo. E a Bíblia diz, Ele nos deu de beber do mesmo Espírito. Aleluia. Diga, eu tenho o mesmo Espírito Santo. Gente, é o mesmo Espírito Santo, é a mesma salvação, é a mesma fé, é a mesma palavra, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. Só não está tendo uma coisa, a mesma atitude. Você tem que ter a mesma atitude que os outros têm. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, pensamentos iguais aos nossos, sentimento de fraqueza igual ao nosso. Ele se sentiu tão fraco que fugiu de uma mulher para não morrer. E depois ele diz, Deus me mata, eu quero morrer. Eu acho que Deus disse para ele, você quer morrer? Porque não fica lá. Porque você está fugindo. Tem uma mulher querendo lhe matar e você querendo morrer, junto o útil é agradável. Mas simplesmente ele está correndo, então ele não queria morrer. E é igual a nós, como passamos pressão. A gente pede uma coisa, mas não é o que a gente quer realmente. Então o que a oração vai fazer? Ela vai dar acesso a Deus, para Deus entrar legal na terra e agir. Vocês estão comigo? Agora Ele está em nós. Quando a nova aliança mudou, tudo mudou. Até Jesus vir, vencer Satanás, pegar todo o poder e autoridade para nós, a igreja ou o povo de Deus teria que orar para Deus intervir. Mas a maior intervenção de todas é a vinda de Jesus. Jesus paralisa todo o poder do diabo. Jesus toma toda a autoridade do diabo. Jesus toma toda a riqueza que Adão perdeu, toda a glória que Adão tinha perdido. Jesus toma de volta e diz,
vá no meu nome. Eu estou dando para você agora o que foi roubado e perdido. E qual é a oração da igreja hoje? Louvar, adorar, se posicionar, determinar. A oração sai de um patamar de petição para um patamar de exercício de autoridade. O que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Você não vê Paulo pedindo nada, a não ser pelos irmãos. Senhor, ilumina os olhos dele, abra os olhos dele, para que ele saiba qual é a esperança do chamamento dele. Ore para Deus iluminar seus olhos, para você saber sua herança, sua autoridade, que a Bíblia diz que Deus o colocou acima de principados, potestades, poderes e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Como é maravilhosa a oração. O diabo não tem medo da tua carteira, nem do teu diploma, mas ele tem medo quando você começa a se ajoelhar e orar, porque ele sabe que não para alguém que ora. Aí, apóstolo, tem uma menina encantando meu filho, ele já está encantado por ela, desencante pela oração. Começa a orar e queima, Pai, esse espírito de sedução do inferno. Você vai ver Deus libertar seu filho e sua filha, e você vai ver aquela paixão sendo derretida como cera perante o fogo. Aí, apóstolo, meu marido está sendo encantado por uma mulher do inferno. Você é uma mulher do céu. Começa a orar para esse demônio, ver se ele não vai embora. Aí, apóstolo, estão me perseguindo na empresa. Começa a orar para ver. Apóstolo, meu dinheiro está travado. Começa a orar para ver. O que foi que Paulo e Silas fizeram na prisão, gente? Foi que eles fizeram? Começaram a pregar um para o outro. Começaram a ensinar a Silas e Paulo amarrado. A Bíblia diz que ele vai nos amarrar com corda de amor. Foi isso? Foi o que eles fizeram? Perto da meia-noite, orava e cantava. Presta atenção. Se você não tem o hábito de fazer aquilo, na hora da pressão não vai fazer não. Se eles fizeram perto da meia-noite, eles já estavam tão habituados a fazer aquilo, que na hora, perto da meia-noite, sem relógio nenhum, eles começaram a cantar, pastor Wellington. E a dar graças e a louvar. E qual foi o resultado? Deus abriu todas as portas. O que é que eles fizeram que você não pode fazer? Foi o que eles fizeram? Abrir a boca e começaram o quê? Nada nos separa desse amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem açoites, nem prisões, nem angústia, nem espada, nada pode nos separar desse amor. E Deus sacudiu a cadeia e abriu todas as portas. Quem sabe que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Aleluia. Deus me ensinou uma coisa tremenda. Esse final de semana passado, eu estava em Jataí. Me hospedaram num hotel muito legal e me deram um cartão no qual eu tinha que tocar numa base e depois eu apertava o botão para o andar que eu estava. E me colocaram no segundo andar. E eu coloquei, apertei, levou-me para lá. Na volta, indo para a igreja, eu entrei e rapidamente apertei o 2. E o elevador não saiu do lugar. De repente a porta abriu, quando eu olhei, no mesmo lugar, apertei de novo. E o elevador não saiu do lugar. E eu disse, o que é que está acontecendo? Aí eu observei que eu estava apertando 2. E eu digo, eu preciso descer. Então eu apertei o T. E o elevador me obedeceu. O que é que eu quero dizer com isso? Você não pode chamar no andar onde você está. Se você continuar fazendo a mesma coisa, vai ficar no mesmo lugar. Eu preciso chamar pelo que eu não tenho naquele lugar.
Então, eu diria que se eu quisesse no térreo ir para o 2, eu tenho que apertar o 2 e não o térreo. Vocês entendem? Sua fé é seu elevador. Ele só vai levar você para a estação que você chama ele. Então, não pode continuar fazendo a mesma coisa e sair do lugar. Você tem que chamar o que não tem no lugar onde você está. Então não importa como você está, chame o que não tem ali. Não importa se hoje está a pé, continue andando pela fé. Não importa se está na casa alugada, continue confessando sua casa própria. Não importa se tem sintoma no seu corpo, continue confessando a palavra da fé. Ela funciona, ela vai tirar você do 2 e vai levar para o 10, sei lá, aonde você quer estar. Então, quando algo acontece contra a sua vida, a demanda de entrada da palavra tem que aumentar. Vocês entendem? O diabo, ele pode atacar seu corpo físico, ele não pode atacar seu espírito. E quando você estiver aqui na terra, haverá coisas que podem acontecer contra o seu corpo, mas não é porque está no seu corpo que está em você. Porque você não é um corpo, você é um espírito. Aleluia. Então o que é que eu tenho que fazer? Aumentar a demanda de palavra naquela área. E é o que eu tenho feito. Aleluia. Eu aumento a demanda de palavras. Se eu preciso de cura, então eu aumento a demanda de palavra de cura. Eu começo a focar em mais versículos de cura, em ministração de cura e confissão de cura, até que minha fé saia do 2 para o 4. A mesma coisa você fará com finanças. A mesma coisa você fará com sua família. Se o diabo está devastando, começa a confessar: 1.000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga: a oração da legalidade para Deus entrar na terra e agir ao meu favor. Segundo lugar, ela dá a Deus o direito legal de atuar na terra pelo Espírito. Quando você ora, Deus atua legalmente na terra através do Espírito dele. Porque a Bíblia diz assim em Zacarias: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E as conexões do Espírito são algo que está além da nossa conta. Olha o que foi que aconteceu. Pedro é conectado com Cornélio, e Cornélio se conecta com Pedro pela oração, sem se conhecerem, e estando em cidades diferentes, em lugares diferentes. Cornélio está orando, Pedro está em outra cidade. O Espírito disse para Cornélio: manda lá para Jope, chama um homem chamado Simão Pedro. Quando Simão Pedro está lá sentado esperando comer, o Espírito Santo diz: tem 3 homens lá embaixo, foi eu que enviei, vai com eles e não duvida nada. Está o maior matador de crente de todos, de um outro lado, convertido, salvo, impactado pela visão de Jesus, orando. E Ananias, em outro lugar da cidade, na mesma cidade, em oração. O que é que o Espírito Santo faz? Ananias, sim, Senhor, vai na rua direita, numa casa sem número, procura por um homem de Tarso chamado Paulo, porque ele está orando. E ele orando viu um homem chamado Ananias. Tem que ser você que vai lá. O que a oração faz? Conecta o invisível com o visível. Conecta o impossível com o possível. Jesus está orando assim que sai das águas, e o que é que acontece? O Espírito Santo vem sobre ele. Aleluia. O que a oração pode fazer, hein? Os apóstolos receberam o batismo no Espírito Santo porque eles estavam orando. E toda vez que eles se reuniam para orar, ficavam mais cheios do Espírito Santo ainda.
Pedro foi guardado na prisão e quando saiu da prisão, eles não foram tomar um McDonald's. Eles foram para a igreja. E a Bíblia diz que se reuniram e começaram a orar. E o prédio começou a tremer. E eles não estavam no Japão. E eles entenderam, isso aqui não é um terremoto natural. O prédio tremeu. Imagine se esse prédio começa a tremer. Quem de vocês ia ficar aqui dentro? Mas veja quanta intimidade eles tinham com o poder de Deus. Eles entenderam que o que fazia o prédio tremer não era terremoto, não era a estrutura física, era a presença de Deus. E é por isso que quando Pedro, Paulo e Silas estavam na cadeia, que começou a ver o terremoto, que abriu todas as portas, e não diz que ninguém morreu. Todos foram soltos e estavam nos pés de Paulo e de Silas, já orando e cantando. O que é que o poder de Deus pode fazer, hein? Aleluia. Se prepare para grandes portas abertas nesses últimos dias. Eu declaro portas se abrindo para a sua vida de maneira sobrenatural. Mas a primeira declaração que eu faço é que Deus o desperte para orar. Quando você acordar de madrugada, não pense que é insônia. Porque crente não tem insônia. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Se você não está conseguindo dormir, vá orar. Se for o diabo, no instante ele deixa você em paz. O diabo não tem medo de quantos versículos você tem na boca. Mas ele tem medo se você souber orar. Pensa o poder da oração. O que dois na terra concordar a respeito de qualquer coisa será feito. Só precisa 2, irmãos. E quantos temos aqui hoje à noite? 2 oramos. Aleluia. Já imaginou que você tem autoridade para parar de chover e mandar chover de novo? Pensa um pouco comigo. A oração de Elias controlou a economia da terra na época. Enquanto eu não orar, não chove. Se não chove, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem comércio, ninguém vende, ninguém compra. Quem é o culpado? Elias. Você sabe quantas pessoas estavam querendo matar ele? Quantos agricultores? Quantas empresas pararam de vender, de comprar, de fruta, de tudo? Porque um homem disse, não chove. Só chove quando eu liberar ela de novo. Uau! Amém? Não é uma vez só que a oração segura e controla tudo que está fora do controle humano. Não tem como uma empresa ou alguma coisa fazer algo que segure chuva e depois libere chuva. Mas Deus é tão tremendo. O homem pode criar um helicóptero para ir lá no mar, pegar um monte de água e jogar para lá e para mais chover. Vocês viram o que aconteceu na Austrália? Fogo para tudo que era lado, todos os helicópteros possíveis, parecia um baldezinho de água. E o fogo cobrindo. Os crentes se reuniram, perceberam que não poderiam parar aquilo. Começaram a orar e caiu uma chuva que apagou todo o fogo que estava na Austrália. A mídia não vai dizer isso, mas nós sabemos disso. Aleluia. Existem coisas na oração que é coisa para crente. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu sei que a maioria nem vai crer, mas eu vou contar assim mesmo. Quando nós fomos na África com o pastor Cris, o reverendo Tom, o braço direito dele, disse que Deus já tinha feito coisas gloriosas no ministério do pastor Cris. Coisas tremendas. E nós vimos lá mais de 500 pessoas curadas em uma noite. Um ano antes de nós estávamos lá, ele colocou 21 paralíticos na cadeira de roda ao redor dele e fez assim, ó, por que vocês não dançam comigo?
E começou a dançar, toque, aí o louvor começou a tocar, e só ele dançando. E 21 sentado, olhando para ele. E ele disse, eu não já disse, porque vocês não dançam comigo. E começou a dançar. Daqui a pouco levantou o primeiro, o segundo, o terceiro. Daqui a pouco os 21 estavam dançando com ele lá. Beleza? Então ele disse, vocês viram isso? Vocês gostaram? Vocês se alegraram? Mas nós um dia estávamos no helicóptero dele. Ele tem um helicóptero com aqueles que abrem a porta ao lado. E um dos pastores caiu. Quando o helicóptero virou dessa forma, o pastor, sem cinto, caiu. Ele orou, volte. E o cara volta para dentro do helicóptero. Aleluia. Tem crente aqui? Isso é coisa de crente ou não? Quem sabe que cada um de vocês tem um anjo acampado ao redor de vocês? Aí eu me lembrei, quando eu quis duvidar, eu me lembrei que nós estávamos na Assembleia de Deus da Liberdade. Eu tinha mais ou menos 13 anos de idade. Minha irmã Suzy, aqui é a calçada, minha irmã Suzy correu, ficou aqui brincando, e nós de costa conversando, e minha irmã aqui na rua. E veio um carro em alta velocidade, não dava para ninguém tirar ela, e de repente de lá ela está aqui do meu lado. Quem fez aquilo? O anjo do Senhor. Aleluia. Vou dizer de novo, o anjo do Senhor. Eles estão aqui hoje à noite. Aleluia. Eles estão acampados ao seu redor. Ele lhe dá livramento que você nunca nem viu. Uma mulher nos cedeu uma casa de férias uma vez. Como é o nome daquela praia em João Pessoa que tem uns poços que é bem perigoso? Baía da Traição. Nós chegamos de noite cansados já. Olha só que livramento. Cansado. Aí, assim que chegou, minha esposa sempre gosta de limpar algumas coisas. E nós fomos lá e eu digo, então eu vou ajeitar a cama para a gente dormir. Eu estou lá ajeitando o lençol, já tinha arrumado. Ela tinha mandado uma empregada lá. A menina tinha feito uma faxina, estava legal. Colocamos as coisas na geladeira. E eu fui para o quarto. Quando eu estou no quarto, pastor Ed, de repente sinto a direção do Espírito, levanta o colchão rápido. Quando eu levantei o colchão, tinha 3 escorpião. E eu disse, só pode ser Deus um negócio desse. Matei os bichos, revirei de novo tudo. E nós fomos livres. Já imaginou, do cansado como eu estava, eu queria me deitar logo. Eu nunca faço aquilo, simplesmente me jogo na cama. Você está de férias. O modo férias entra logo. Tudo que você vê é rede, pé na areia. Você não quer fazer nada, a não ser depois eu arrumo. E de repente você vai lá e levanta o colchão. Para que eu fiz isso? Quando eu olhei, 3 escorpiões. A Bíblia diz que o Senhor nos livrará de toda obra maligna. Aleluia. Então você não sabe quantas pessoas têm inveja de você. Quantas pessoas estão com raiva do seu sucesso. Quantas pessoas estão inquietas porque, como é que pode? Ele não para? Ele continua avançando? Eu falei isso e isso dele e ele continua crescendo? E o diabo tentando parar você, e aí é que você pega força e continua crescendo. Oh, aleluia! E sabe qual vai ser o resultado? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Por que o salmista Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem que com tudo que ele via, ele orava. Ele olhava para um cara com a espada, oh, o Senhor é minha espada. Olhava para um outro com escudo, o Senhor é meu escudo. Ele olhava as pessoas fugindo para a torre, o Senhor é minha torre. Olhava para as pessoas disputando a herança e o despojo, o Senhor é meu despojo, o Senhor é minha herança. Ele fazia do Senhor tudo para ele. E Deus se torna para você o que você ora. Comece a orar. Você vai ver a intervenção de Deus. Terceiro lugar, diga, a oração é o único ministério no qual nosso Senhor Jesus Cristo não abriu mão. Ele tanto atuou na terra quanto está atuando até agora.
Veja Romanos, por favor, capítulo de número 8, verso de número 34. Romanos 8, 34. Diz assim: é quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quando o diabo trouxer para você o pensamento, ninguém se incomoda contigo, ninguém está orando por você, você diz: mentira, diabo. Jesus intercede por mim. E quando Jesus intercede, Ele pode levantar pessoas em outro lugar para orar por você. E da mesma forma, se você é uma pessoa de oração, Deus vai levantar você para orar por outros. Amém? Amém? Diga para o seu vizinho amém, meu irmão. Olha, o diabo perde forças quando você decide orar. Você paralisa a força do inferno. Já imaginou? 1 coloca 1000, 2, 10.000. Imagina aqui, essa igreja toda orando. Eu creio que Jesus vai voltar. Mas sabe quando? Quando houver um povo disposto a clamar pela vinda dele. O maior exemplo de oração que nós temos na Bíblia é o de Daniel. Você já viu, né? Aí a Bíblia diz que 3 vezes no dia ele dava graças. E eu sempre preguei sobre isso. Eu gosto dessa pregação de Daniel, de confissão de fé, né? Ele está dando graças 3 vezes no dia. E depois eu fui estudar minuciosamente porque Daniel estava dando graças 3 vezes por dia. E eu descobri que Daniel descobriu pelas Escrituras, no capítulo 10 do livro dele, ele descobriu que os 70 anos já tinham passado. E que Jeremias escreveu que era só 70 anos de cativeiro. Então ele entendeu, peraí, se era 70 anos e já passou, por que Deus não agiu? Porque Deus não agiu. Porque Deus prometeu e não cumpriu. Porque alguém tem que orar. Aí Daniel se pôs a orar. E ele não foi pedir, ele foi dar graças. Porque se você já tem a promessa, você não ora pela promessa. Você dá graças por ela. Porque quem tem que cumprir é quem prometeu. Você só tem que, se você crê na promessa, você dá graça por ela. Ações de graças é a maior expressão de sua fé. Aí a Bíblia diz 3 vezes no dia ele se pôs de joelho. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Já passou 70 anos, nós estamos livres do cativeiro. E o que é que acontece? A Bíblia diz, olha que coisa impressionante. A Bíblia diz que por 3 vezes no dia, eles louvarem ao Senhor, ele fazer aquilo. A Bíblia diz que veio um anjo, no 21º dia, o anjo veio e disse: homem muito amado, desde o primeiro dia, em que você aplicou seu coração em compreender as Escrituras, nem tinha começado a orar. A tua oração foi ouvida. Aí ele diz assim: e eu vim por causa das tuas palavras. Presta atenção. O anjo não disse: eu vim por causa das palavras que Jeremias profetizou. Eu vim por causa das tuas. Ou seja, suas palavras de oração abrem o caminho para os anjos passarem e trazerem o milagre até você. Agora guarda isso que eu vou te dizer. Eu vim, e quando eu vim, o príncipe da Pérsia, que era uma representação espiritual do governo que estava aqui, que era o Pérsia, me resistiu. Não foi o governador da terra, não. Foi as hostes espirituais. Ele me resistiu. Deus enviou outro anjo para batalhar comigo. Eu passei para te entregar e vou voltar para lá para batalhar. O que é que acontece aqui? No mundo espiritual tem uma resistência para você não receber o que é seu de direito. Mas as suas ações de graças entram lá, abre a porta para o anjo vir antes do tempo e trazer o que aí deveria acontecer talvez daqui a 10 anos.
Diga para o seu vizinho, se prepare para milagres essa semana. Em vez de Deus lhe ver assim, ó, meu Deus, por que não está acontecendo? Senhor, eu já dizimei, já ofertei, já orei. Ei, dê graças, dê graças, dê graças, dê graças. Perturbe o ouvido do diabo. Obrigado, Pai é meu. 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 Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Ele vela pela palavra para cumprir. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Aleluia. Deus é fiel. Louve a Ele, levante suas mãos e diga obrigado, Pai. Vá, dê graças a Deus, diga obrigado, Pai. Deus não é homem para que minta, igreja. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Nós somos roupeanos, e assim que chegamos na praia de João Pessoa, tinha um monte de gente lá. Primeira onda, segunda onda, pulando 7 ondas. Eu digo, que por mais besta é esse? Mas eles creem naquilo. Daqui a pouco pegaram pó de arroz e começaram a jogar um no outro para dar boa sorte. O povo crê nisso? Sério? Em pó de arroz? E pular 7 ondas para dar tudo certo o ano que vem? E você não está crendo na indestrutível palavra de Deus? Você não está crendo que Deus disse, se você crê, tudo é possível que crê, vai comer o melhor dessa terra? Eu declaro você comendo o melhor dessa terra. A melhor casa de Resende tem que ser a sua. O melhor carro nessa cidade tem que ser o seu. Sabe o que é favor? Favor é Deus fazendo por você que ninguém pode fazer, nem é capaz de fazer. Aleluia! 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 Deus sabe do seu potencial. E o diabo está tentando frustrar você com decepções. Levante-se por dentro. Use sua fé e resista. Qualquer sentimento de desânimo e tristeza. Sabe quando eu fiz a música Eu Não Vou Desistir? Quando eu queria desistir. Eu tive que apertar o botão 4 para sair do 2. Você entende? Então bote força. E não desista. Deus tem algo grande para a sua vida. Aleluia. Rabacandalabasandarabaha. Ei, glória! Não deixe o diabo rir de você. Sabe que eu fui curado de dor de dente rindo uma vez? Dor de dente não tem nada mais diabólico do que aquilo. E o bicho é tão diabólico que é só de noite que ele dói mais. Quando está todos os dentistas fechados dormindo, aí vem aquele demônio. Rapaz, eu estava, a dor chega, sabe daquela que lateja, tum, tum. E eu estava lá sentado. Estava doendo tanto que, porque, eu não sei sobre você, mas meus dentes é um pouquinho grande. E a raiz é maior do que o dente. Nunca vi infeliz tão grande. Para arrancar meu dente, você tem que ter ungido. Rapaz, e estava latejando, doendo. Eu sentado, esperando o Serginho, na época ainda nos dar uma carona. Edinalva lá dentro, conversando com o Socorro e a menina, eu sentado lá no Jardim Paulistano. E aquela dor, e eu comecei a chorar, a lágrima começou a descer, e eu ouvi uma voz tão rápida do Espírito. Você vai deixar o diabo rir de você? Enquanto você está chorando com essa dor, o diabo está rindo de você. Eu digo, não, quem vai rir dele sou eu. E eu comecei, pensa numa risada sem graça. Mas eu digo, não, em vez dele rir de mim, eu que vou rir dele. Meu irmão, eu fui curado. Se você nunca viu alguém curado de dor de dente sem precisar arrancar, está aqui um. Deus pode fazer o impossível acontecer. Quem criou todos os dentes da boca, não foi ele? Fui curado. Fui curado de dengue rindo.
São armas espirituais que Deus te deu. Então você está deixando o abatimento pegar você. Ria do inimigo. Ria da escassez. Senhor é meu pastor e nada me falta. Sambe lá na sua geladeira. Ela vazia e você sambando. Oh, glória! Se ela estiver cheia, você não ia fazer isso? Fé é fazer agora. Eu já paguei conta, rindo, colocando um monte de conta no chão e pisando em cima e dançando. Sabe por quê? Porque Deus disse, se tivesse tudo pago, você não ia se alegrar. Eu digo, então faça agora. Fé é fazer agora. Você entende? Fé é você se alegrar como que já tem. Porque nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. E fé é não atentar para as coisas que se veem. Talvez o que está roubando sua alegria é o que você está atentando. Não ter o dinheiro suficiente para pagar a sua conta. Não ter o dinheiro esperado para resolver aquela situação. Mas se chegasse agora, você ficaria com o mesmo semblante? Você não iria se alegrar? Você entende? O justo vive pela fé. Não é uma temporada de fé. É seu estilo de vida agora. Não é uma temporada. Esse é o problema. A gente vive de temporada, pastor Wellington. A pressão vem, em nome de Jesus. Eu declaro, acabou a pressão, aleluia. Vem a próxima. Quando vier, não. É sua vida da fé. Já amanheça declarando a palavra. 1000 cai ao meu lado. 10.000 ao meu direito. Mas eu não serei atingido. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Jesus é Senhor da minha vida, é da minha casa, é da minha família. Obrigado, Pai, porque nada me falta. Não cante assim só na igreja, cante lá na rua, na casa. Nada me falta, nada me falta. Ei! Fé não é cantar quando está tudo cheio. Eu sei o que eu estou dizendo. Vocês entendem? Aleluia. Quinto lugar. Quarto lugar, toda conexão espiritual com pessoas espirituais só acontece por meio de oração. Quando você começar a orar, os carnais vão sair de perto de você. Os invejosos vão fugir. E não fique assustado, porque a oração tem um poder revelador. E é melhor trabalhar com o inimigo revelado do que ele oculto. Orar é como detetizar sua casa. Vai sair barata de um lugar que você nunca viu. Pensou que nunca tinha. Porque elas só atuam de noite. Você está dormindo e elas atuando. Aí você bota o detetizador para funcionar. E você vê barata onde nunca viu. Você diz, misericórdia. Então não se assuste que quando você começar a orar, coisas ruins começarem a aparecer. Eram justamente essas coisas que estavam atrasando sua vida e você não sabia. E às vezes as coisas ruins podem ser até você mesmo. Deus revelando você a você mesmo. Coisas saindo de dentro de você e diz, meu Deus, comecei a orar, parece que eu fiquei pior. Não, é Deus tirando o bagaço do inferno que estava aí. Que a gente deixa se acumular. Encobrindo coisas, deixando de ser sincero. E a oração tem o poder de colocar você diante de Deus. E diante de Deus você não pode mentir. Aí sinceridade começa a aparecer. Transparência, integridade começa a aparecer. E outra, quando você começa a andar na luz, quem for trevas vai sair de perto, porque luz e trevas não se unem. Tem pessoas que talvez esteja dentro da sua casa, no seu ciclo de amizade, que está atrasando sua vida. E você diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Pensa só que é o diabo, já é o diabo encarnado. O irmão Hegel disse que, de fato a Bíblia diz que as más associações corrompem os bons costumes. Ele botou uma empregada na casa dele, e a empregada vivia de forma errada, afetou as finanças dele. Deus disse, bota ela para fora. Porque a gente sabe que capim é mais fácil de nascer do que uma grama perfeitinha. Está lá seu jardim cheio de capim e espinho. Ninguém passa com enxada e limpa. Ninguém.
mas você limpa, deixa tudo bonitinho, coloca uma rosa lá, bem bonitinha, aí vem um romântico do inferno, quer dar uma rosa para a mulher dele, vai no teu quintal, corta a rosa e leva para a mulher dele. Não é interessante isso? Ninguém limpa o mato, né? Mas quando vê a rosa, quando vê uma goiaba bonita, vai lá e pega. É do inferno porque rouba, né? Tudo que vem roubar e matar é do cão. Aleluia. Agora, essas conexões espirituais são importantes, porque tem pessoas espirituais que carregam algo que você precisa. Aí Deus conecta você com ela. Tem pessoas que já estão andando numa unção que você precisa. Aí a oração faz essa conexão. De repente aquela pessoa se conecta com você, de repente Deus leva você no lugar onde ela está, de repente ela está ministrando e põe as mãos sobre você, ou dá uma palavra que libera a sua vida, e você diz, uau! Começa a se conectar com pessoas. Paulo diz, nenhuma igreja se associou comigo, no sentido de dar e receber, senão unicamente vós, ó Filipenses. Porque quando eu recebi de vocês como um cheiro suave, de repente, você sabe o que é que acontece com cheiro suave, né? Quando você entra num lugar cheiroso, o que é que você faz? E quando você inspira algo, você vai ter que soltar aquilo. Filipenses 4,19 é uma declaração inspirada de algo que ele recebeu inspirado. E ele não diz aquilo para nenhuma outra igreja. Ele só diz para a igreja de Filipenses, porque foi a única que se associou com ele. Conexões espirituais. Eu e você precisamos. Tem pessoas que vão passar na nossa vida. E tem pessoas que Deus vai conectá-las. É para o resto da vida. E tudo que ela fala ou ela faz afetará você espiritualmente, emocionalmente, financeiramente e em tantas coisas na sua vida. Ore, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém vence sozinho. Ninguém chega longe sozinho. E tem uma música que a gente cantava antigamente. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Aonde? Até o fim, sem cessar. Essas músicas ninguém canta mais hoje. Porque as músicas de hoje é o, a, u, é. Quanto mais o tiver, mais é bonito. A gente cantava assim, ó. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus. Tem outra que a gente cantava assim, ó. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Saudosismo? Não, era letra de verdade. Tem outra de Asaf que a gente cantava assim. Eu sou um, somos um no amor de Jesus. Aí outra que ele cantava assim, ó. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Então, a igreja daquela época tinha unidade. A igreja daquela época tinha fervor. A igreja de hoje tem muita emoção, tem muita luz, tem muito gelo seco, mas não tem unção. Aleluia. Nada contra, precisamos dessas coisas. Mas elas não ativam nada espiritual. É bonito, é maravilhoso, precisamos. Tem pessoas que vão vir aqui por causa disso primeiro, para depois entender a palavra. Então a igreja precisa ter essas coisas. O que a gente puder ter para atrair o pecador, vamos usá-lo. Mas o final tem que ser o que a Bíblia diz e a sua vida. Sua vida é o que conta na resposta de oração. É sua vida que conta. Eu vim por causa das tuas palavras. Foram palavras de fé. Foram palavras de quem conhecia uma palavra. Foram palavras de quem entendeu o que é que a palavra diz. E o anjo passou, entregou a ele, voltou para batalhar. Quando nós deixarmos de ir para o lugar de oração com a mentalidade de petição e de mendigo, porque a maioria de nós pensamos que oração é só pedir a Deus. Quando nós formos lá para entender que somos filhos,
podemos nos assentar nos lugares celestiais juntamente com Ele e conversar com Ele como de pai para filho, em vez de um mendigo pedindo, um filho falando. É só você prestar atenção numa coisa. Deus está assentado, Cristo e você em Cristo assentado. Como você tivesse um filho no seu colo. Agora preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Até hoje, nunca um anjo se assentou. Um querubim, um serafim, não se assenta. Voam, se prostram, tampam o rosto, se curva, se ajoelha, mas nunca senta. Mas você está assentado. Aleluia. Diga, eu estou assentado nos lugares celestiais. Meu Deus, gente, que maravilha. Isso é fantástico. Assentado nos lugares celestiais. Chega num ponto se você ativar sua vida de oração, chega num ponto que Deus diz assim, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, peço o que quiser. Não é interessante que em toda a Bíblia, Deus manda pedir segundo a vontade dEle? É tanto que muitos ensinos sobre oração é ensinado para orar segundo a vontade de Deus. Peça de acordo com a vontade de Deus, tenha fé na vontade de Deus. Tal. Mas chega num ponto, Leila, que a palavra está tão em você e você está tão na palavra que Deus diz, peça o que quiser. A palavra convenceu você a tal ponto que a sua vontade não é mais sua, nem a de Deus é mais dele. Se misturaram. E aí Jesus disse, eu e o Pai somos um. No entanto, eu entendo, o Pai é maior do que eu, mas eu e o Pai somos um. Eu faço o que vi o Pai fazer. Olha a intimidade onde leva. Chega num ponto que quando você ora, aí Deus diz assim, por que você está clamando? Você não está mais no nível de ficar clamando? Manda o povo marchar. E você, estenda a mão. Ei, que? Isso é um mar, Deus. Estenda a mão que eu abro. Olha que nível nós podemos chegar. Que agora você vai orar, Deus diz, está estranhando a aliança? Você já passou dessa fase. Agora você está tão íntimo que sua mão estendida é minha mão. O que você ordena, sou eu ordenando. Nós somos um agora. Aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. A fé dele passa a ser sua fé. A visão dele passa a ser sua visão. A autoridade dele passa a ser sua autoridade. O desejo dele, a Bíblia diz assim, ó, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Pensa um pouco, Deus tem uma memória. No nome dele, que está acima de todo nome, e na memória dele está o desejo da sua alma. Aí a Bíblia diz assim em Salmos, Deus satisfará o desejo do seu coração. Você chega num ponto que o que você deseja não é mais nem você desejando. É Deus em você desejando dar aquilo a você. Quando nós não estamos nesse nível, aí você diz, oh Deus, eu queria uma casa linda, tal, maravilhosa. Quando você não está nesse nível, sabe o que é que acontece? Meu Deus, estou sendo egoísta, não. Tanta gente pensando em necessidade e eu pensando numa casa dessa. Quando você chega no nível desse, você deseja uma casa dessa e nem se sente condenado. Porque você vê que é Deus querendo lhe dar aquilo. Para mostrar que se o que Ele fez por você, pode fazer por você.
Deus tem interesse de levantar seu patamar para despertar os outros a crerem que há um Deus na terra que se fez por ele, faz por você. Vocês sabem que meu filho ressuscitou no meu braço. Eu e minha esposa confessamos a palavra. E meu menino ressuscitou. E eu já perdi a conta de quantos testemunhos eu já cheguei em cidades. Que pessoas disseram assim, inspirado no testemunho de seu filho, está aqui o meu. Oh, gente. Então, quando Deus faz algo, entenda, quando Deus faz algo, vira testemunho. Quando o homem faz algo, vira egoísmo. E o testemunho serve para inspirar outros a crerem. Quando aquela mulher tocou na roupa de Jesus e foi curada, Jesus esperou ela dar o testemunho. Por quê? Porque tinha um homem ali que precisava mais do que cura. O caso dele era de ressurreição. Mas ele precisava ouvir. Deus fez por ela, pode fazer por mim. Essa mulher estava 12 anos, perdeu todo o dinheiro, minha filha acabou de morrer. Vou ficar aqui. Quem ia para casa? Você está no meio do culto, recebe a notícia que a filha morre. Você ia ficar aqui me ouvindo? Duvido. Tem que ter muita fé para ficar. E aí Jesus disse, vamos lá agora? Entrou na casa, menina morta, disse, Talita, come. Levanta-te. Aleluia. A menina não está morta, só está dormindo. Porque para Deus ninguém morre. Morre para quê? Para Ele não. Porque Deus não é Deus de mortos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, gente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está disposto a crer que Deus vai fazer um milagre na sua família? Na sua casa, na sua vida? O que é que você tem que fazer? A partir de hoje, vou orar por isso. Coloque a meta e comece a orar. E todo dia comece a dar graças por aquilo. E reserve um tempinho de oração lá. 10 minutos. Apóstolo, só tem 10 minutos. Então, daqueles 10 minutos, fique dando graças por aquele milagre. Todo dia. E quando Deus vê, uau, Ele está determinado. Não é Deus que é abençoado com perseverança. É você que precisa de perseverança. Fé você já tem. Mas a Bíblia diz, depois que você fez a vontade de Deus, permaneça firme para alcançar a promessa. Então entenda, não é o que você faz, é o que você se torna enquanto está fazendo aquilo. Talvez a demora não é Deus segurando, é Deus te preparando, te estruturando. Porque ganhar é fácil, difícil é manter. E uma vez que você chega no nível, ou consegue algo, você tem que se manter naquilo. E para se manter naquilo, você tem que ter a essência e a raiz de onde você começou e como começou. Então, todo esse processo de confissão, meditação na palavra e oração, não é para Deus te dar, porque Ele já te deu em Cristo. É para você sair da fase de criança e entrar na fase de amadurecimento, para duas coisas acontecer. Para você saber quem te deu e para saber que na hora que Ele manda dar, você não tem problema, porque você já aprendeu a receber. Então, existem coisas que vão chegar na sua vida, ou que você vai alcançar, para que através da sua vida você está alcançando aquilo. Mas Deus tem coisa maior para você, mas você está alcançando aquilo, para abençoar outros que ainda não conseguiram chegar naquele nível de fé. Porque Deus sempre está nos preparando para coisas maiores. Para finalizar, abre comigo Isaías 54. Nós temos na tela, coloca Isaías 54 aí. Olha que versículo extraordinário. E eu espero que você pegue para você hoje à noite esse versículo. Canta alegremente. Quem? Quem? Quem sabe o que é estéril? Que não produz, que não dá resultado. E o que é que ele está dizendo? Cante alegremente.
Por que eu faço isso? Que não deste à luz. Ou seja, não teve trabalho nenhum de gerar. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tivestes dores de parto, não vem da minha força. Presta atenção, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Presta atenção agora no próximo versículo. Alarga o espaço da tua tenda. Amplie sua mentalidade. Prepare-se para coisas novas. Alarga. Estenda-se o todo da tua habitação. Eu gosto disso. Não o impeças. Diga para o seu vizinho, não impeça Deus, meu irmão, não impeça Deus. Não o impeças. Então não é o diabo. São nossas atitudes. Então, não, quando Deus me der, eu faço. Quando chegar o dinheiro, eu vou lá e pago. Não vou, tem que se alegrar agora. Já faça seu projeto agora. Nenhum projeto é feito depois da casa construída, o projeto é feito antes. Vamos lá. Alonga as tuas cordas. Diga para o seu vizinho, alonga a corda. Pergunta para ele, sabe o que é isso? Diga, estenda conexões, meu irmão. Diga, procure pessoas com habilidade. Procure pessoas que andam naquilo que você está crendo. Se conecte com elas. Escute-as, invista, semeie, se conecte com pessoas. Preste atenção agora. Firma bem suas estacas. Se defina pelo amor de Deus. O que é que você quer? Aonde você quer morar? Qual a casa? Qual o carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual o emprego? Defina-se. Seja o que Deus quiser, Ele sabe o que é melhor para mim. Sabe porque não deu até agora. Quem de vocês pega o carrinho, aqui tem atacadão, tem? Tem, logo na entrada ali eu vi. Tem atacadão. O dono do atacadão, a visão dele é encher de tudo. Então ele bota um carrinho lá. Você já viu a fé daquele cara? É só olhar quantos carrinhos tem lá fora para as pessoas pegarem de comida. Eu acho maravilhoso. Toda vez que eu estou dizendo mano na fé, eu vou lá num atacadão desse. E de preferência na segunda-feira que os carrinhos estão tudo do lado de fora. Isso é igual cadeira. Vamos comprar cadeira e deixar lá. Deus vai encher. Eu já cheguei no atacadão com a minha esposa e não tem um carrinho. Cheguei e tinha um monte lá fora. Presta atenção. Você pega o carro, entra no atacadão e nunca se define. Tem pasta de todo tipo, tem biscoito de todo tipo, tem óleo de todo tipo. Essa é a função do Deus Todo-Poderoso. Encher seu atacadão. Tem duas coisas. Primeiro, enquanto você não define o que quer, a marca que quer, a cor que quer e o que deseja, nunca vai ter no carro o que está disponível. Segunda coisa, só vai ter no carro de acordo com quanto você tem aqui. Correto? Olha Deus confirmando. Só vai ter no carro quanto você tem disponível aqui. Se você tiver R$1.000, vai poder botar R$1.000 no carrinho. Se tiver 10.000, vai entrar 10.000 no carrinho. Entendeu? No céu, a moeda não é euro, nem dólar, nem real. A moeda lá é fé. Pouca fé, pouca coisa no carro. Muita fé, muita coisa no carro. Vou dar um exemplo para você entender. Eu, minha esposa e meus filhos fomos para os Estados Unidos. Entramos num restaurante lá para lanchar. Ainda bem que o restaurante estava perto do hotel onde a gente estava. Eu coloquei a mão no bolso, fez o pedido. Na hora que eu fui pagar, era real. O dólar eu tinha deixado no hotel. Aí eu coloquei a mão no bolso e disse, eita misericórdia, não aceita. Real não vale nada lá. Eu tinha R$3.000 na mão e não pagou um lanche de 50 e poucos dólares.
Aí eu falei com o cara, eu posso ir aqui no hotel, tal, minha família está aí. Eles ficaram, eu fui no hotel, peguei o dinheiro, voltei lá e resgatei minha família. Pastor Wellington, os 3.000 reais não valia nada ali. E o Espírito Santo me ensinou, você entendeu? Eu disse, mais ou menos. E ele disse, você precisava ter convertido o real para o dólar para ser aceito. Eu disse, o que o senhor está me ensinando? Você precisa converter a informação em revelação para sair da letra e vir para o Espírito. Porque fé não é só uma informação, é uma prática. Quando você converte, você sabe o que tem. Aí você pode possuir o que está disponível. Oh, glória. Então, a moeda aqui nesse atacadão se chama sua fé. Você coloca dentro do carro assim, ó. Pai, obrigado que é meu. Obrigado que é meu. Por quê? Nesse supermercado de Deus, o pagamento foi o sangue. A Bíblia diz que o sangue de Cristo é o pagamento da remissão de todo o nosso pecado. E foi o pecado que roubou de nós tudo que Deus deu. Aleluia. Tem alguém com medo de trovão? Todo mundo livre? Aleluia. Presta atenção. Coloca o final do versículo lá, meu filho. Firma bem tuas estacas. Alonga as tuas tendas, firma bem tuas estacas, porque isso vai ser o que vai acontecer na sua vida. Vocês estão felizes? Ou quer que eu vá pregar na igreja católica? Vamos, gente, se vocês são crentes. Apóstolo, por que eu vou alongar minhas tendas? Por que eu vou firmar minhas estacas? Por causa disso. Por que eu vou me alegrar, apóstolo, eu não estou vendo nada? Por causa disso. Você está entendendo? O versículo 1 que foi que ele disse, cante alegremente. Se você pegar o versículo 1 e olhar o 3, você vai entender porque ele diz, cante, cante, porque você vai transbordar. Estenda a sua corda, porque você vai transbordar. Firma bem a estaca, porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. Pega essa palavra, a próxima vez que eu voltar aqui, você vai me dar um testemunho extraordinário do que Deus fez nas suas finanças, na sua vida e nessa igreja. Aleluia! A tua posteridade possuirá as ações e fará que se povoem as cidades assoladas. Diga para o seu vizinho, os seus filhos não passarão o que nós passamos. Diga, minha posteridade possuirá. 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 Seus filhos vão desfrutar do melhor que eles já puderam ter, porque os filhos possuem. Quem é filho de Deus aqui, meu irmão? Quem é filho de Deus aqui, meu irmão? Você é para possuir. Vê se você entende. Abraão conquista. Preste atenção que coisa maravilhosa. Deus me ensinou isso ontem. Eu estava aconselhando um irmão e o Senhor me ensinou algo tremendo. Ele falando e Deus me ensinando. E é impressionante que Deus pode falar com você enquanto você fala com outros. Deus me disse algo tremendo. Sara e Abraão. 25 anos de confissão para ter um filho. Aí o filho nasce e vão arranjar uma esposa para o filho. Quando a esposa do filho chega, ela é estéril. Aí a Bíblia diz, Isaac orou por ela, Deus reverteu a madre e ela deu filhos. Eu disse, quê? Ele disse, veja que coisa interessante. O pai levou anos para crer, para ter.
Mas o filho não. Aleluia. Vocês entendem isso? Olha lá Davi, ó. Espada vai, espada vem, mata um, mata outro. É o maior lutador e rei conquistador que Israel já teve. Um matava 1000, ele matava 10.000. O cara era... A Bíblia diz que quando ele quis construir um palácio, Deus diz, não, você é homem de sangue. Deus diz, segura as pontas aí. Aí ele conquista o império, que da oferta pessoal dele, quando ele deu para o templo, foi 4,2 bilhões de dólares, do tesouro particular dele. Imagina que oferta. Isso é bênção, Caim. Oh, aleluia. Sim será sobre sua vida, haverá chuva de bênçãos, e mais chuva, e mais chuva sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Depois que Davi conquista um império tremendo, o filho dele vem, sem derramar uma gota de sangue, sem pegar numa espada, sem ir para nenhuma guerra, administra tudo que o pai ganhou, com espírito de sabedoria e revelação. A Bíblia diz, depois de Salomão, quem vem é Cristo. Foi que Cristo fez como espada, derramou sangue, matou todos os inimigos, conquistou tudo de volta, conquistou todo o reino, para depois de Cristo, quem é que vem? A igreja. Aí para você possuir o que Cristo conquistou pelo sangue, que foi que Ele te deu? O Espírito. Quem é você? O possuidor. Salomão só tomou posse de tudo que o pai tinha conquistado. E a única coisa que ele precisou, sabedoria. Por isso que Paulo diz, ore para Deus te dar o espírito de sabedoria. Ore todos os dias essas orações de Efésios. Pela sua vida, pela sua família, pela sua empresa, pela aquela pessoa que não entende o que você está falando. Eu não cesso de dar graças a Deus. Como é o nome do amado? Como é seu nome? Eu falo para Valdemir sobre cura, ele não entende nada. E eu falo e ele rebate. Aí o que é que eu faço? Não cesso de dar graças a Deus por Valdemir. Para Deus iluminar os olhos de Valdemir. Eu não tenho que forçar. Mas quando eu oro a palavra, o Espírito pega a palavra e abre o entendimento dele. Daqui a pouco Valdemir chega. Sejão, eu entendi o que tu disse naquele dia, cara. Agora eu sou sarado. Diabo, você não rouba minha cura. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Entenda, é obra da redenção. Cura, prosperidade, salvação. O que Jesus conquistou é obra da redenção. Se o diabo vem roubar, é porque você tem. Não é porque você vai ter. Porque ladrão não vai onde não tem. Ladrão não vai atrás do carro forte vazio. Você entende? Se o diabo está te atacando, é porque você tem aquilo. Então, qual é o resumo disso aqui? O resumo é que você não é um pobre querendo ser rico. Porque Jesus se fez pobre para você se tornar rico. Então você é um rico protegendo sua prosperidade. Você não é um doente procurando cura. Você é um sarado protegendo sua cura. O diabo quer roubar ela com sintomas e coisas. Mas você mantém sua cura. A cura é um direito seu. Prosperidade é um direito seu. Não deixe o diabo roubar. Você não luta para manter. Você mantém pela confissão. Que a confissão mantém seus domínios. A confissão é como a rédea de um cavalo. Ela segura e diz para onde o cavalo vai. A Bíblia diz, a língua contamina todo o corpo. Por isso que confessa, eu sou sarado. Eu sou sarado.
Por isso que você deve confessar: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Você deve confessar: eu sou rico. E aí, comece a orar sobre isso. Pai, obrigado. Eu te agradeço. Eu te louvo. Eu te agradeço. Estão comigo até aqui? Feche os seus olhos, por favor. Há alguém aqui que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Se você estava afastado dos caminhos dele e quer voltar para o caminho dele, dê um sinal com a sua mão que eu quero orar com você. Se você ainda não confessou ele como seu Senhor e Salvador, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, se você não tiver certeza que se morrer hoje vai para os céus, se você precisar dessa salvação, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Há alguém aqui que quer confessá-lo como Senhor e Salvador, ou que está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor? Se você já é salvo, diga glória a Deus. Se não, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Todos salvos? Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero orar por milagres na sua vida. Se está alguém aqui endividado, com dinheiro preso, se você está precisando de um milagre na sua empresa ou na sua casa, quero que você venha aqui na frente com ousadia. E eu quero orar por você, para um milagre financeiro, para dívidas serem quitadas de maneira sobrenatural, para se tiver dinheiro preso, ser liberado, para portas abertas. Se você está desempregado, venha. Se você precisa de um milagre de Deus na sua casa também, Pastor Welter de Nalva, Leila, os pastores da igreja estiverem aí. Oh, recanda labasote que charabarahala ramanaya. Oh, rabacanda labasote que charabarahala ramanaya. Oh, re canda labarahasa ramanaya. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Os diáconos podem ajudar. Aleluia. Aleluia. Oh, rabacanda labasanda romononda rabahasaya. Oh, rabababababa soreberianda labaraya. Reberecanda labaraya. Soreberianda ramanaya. Oh, rababobo soreberianda labarabaraya. Rabacanda labasote que charabaraya. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Grupo de louvor, venha. Oh, rabacanda labasoreberianda labarahalaraman. Igreja, levante a voz. Vamos orar por essas pessoas. Orar para Deus abrir as portas para elas. Venham impor as mãos comigo. Aleluia. Ora, igreja. Louvor, flua. Aleluia. Não há nada, nada melhor. Não há nada. Vamos, igreja. Nada melhor. Não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Oh, aleluia, adoro igreja, vamos enquanto nós oramos, eu declaro esse milagre.
Levante suas mãos e adore ao Senhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor, não há nada. Isso, igreja! Nada melhor. Aleluia, declare! Não há nada melhor! Não há nada melhor! Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, Oh! nada melhor que meu Deus. Mais forte, declare isso! Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus! Oh, Ramasiquetala, Mo Rabachakato Rebabagas. Yematsiel Doroboko Citera Manala Bro Sobroko Chama. Assim diz o Senhor: estejam atentos, eis que eu abro uma porta, que não será mais uma porta do mesmo, mas uma porta que irá causar uma grande diferença. Fica atento ao meu espírito, às instruções do meu espírito, porque breve está esta porta aberta. Rouba sombra, mandala braba. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pelo teu filho e por tua filha. Como igreja, nós recebemos dessa unção que eles carregam. Obrigado, Pai. Nós, como igreja, abençoamos e oramos. Em nome de Jesus, aleluia. Oramos por apoiadores, pessoas que irão se levantar cada vez mais, Senhor, mantendo, aleluia, 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 aleluia. No nome de Jesus, nós te agradecemos pela igreja de Jundiaí também, Senhor. Aleluia, um crescimento extraordinário de coisas que têm sido confessado e acontecendo de forma rápida e veloz. Rápida e veloz. Rápida e veloz. E nós honramos essa unção no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, queridos. Esta palavra é para aquelas pessoas que gostam de semear, que entendem o valor de uma semente. Amém? Nós vamos compartilhar nos grupos da igreja o Pix, nosso querido apóstolo. Amém? Para que você possa fazer sua oferta de amor. Caso você queira fazer hoje, você vai vir dar um abraço nele e já fazer. Mas nós vamos compartilhar no grupo. E essa mensagem é para aqueles que amam fazer isso, semear. No nome de Jesus, eu quero agradecer a Edinalva, ao apóstolo Sérgio, pela bênção. Quem foi abençoado aqui? Aleluia, você pode dar uma glória a Deus bem alto? Aleluia! Amém. Ainda de pé, só vou comentar só os nossos cultos, né? Terça-feira, às 20 horas, né? A gente vai praticar, né, o que a gente aprendeu aqui hoje, com a família. Quinta-feira nós temos a nossa Super Quinta, às 20 horas. E domingo, às 18h30,